Deus abençoe esse homem de Deus. Pude sentir a presença de Deus. Deus abençoe os demais obreiros que aqui estão. Todos os obreiros, jovens abençoados. Eu gosto de ver jovens. A presença de Deus também. Eu sou jovem também. E quando eu vejo Deus usando jovens, eu fico muito feliz. Porque Satanás quer colocar os jovens na droga, Satanás quer colocar jovens na prostituição, mas Deus quer colocar jovens no altar, Deus quer colocar jovens debaixo da glória, Deus quer colocar jovens sob a bênção do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 11, louvado seja Deus, versículo de número 31. Eu louvo a Deus pela vida da cantora, gente boa, Diabo, esposo, Alex, aí homem de Deus, família abençoada, Deus abençoe o ministério da cantora Rosana e do nosso irmão Diabo, do Alex, Deus abençoe essa família abençoada, Deus abençoe toda a igreja, a mocidade, o ciclo de oração, a juventude, os adolescentes, os demais irmãos, os visitantes, Deus abençoe toda a igreja do Senhor. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Não é difícil de achar, gente. É o último livro da Bíblia. Se você começar o último livro da Bíblia, ele vai ser o último livro. Mas se você começar certo, vai ser o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 11 e o versículo de número 31, para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu creio que todos encontraram a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E você diz amém. Amém. Quero deixar a Bíblia aberta nesse texto, para quando nós estivermos dentro desse texto, talvez você vai adquirir melhor a palavra de Deus, vai absorver melhor a palavra do Senhor. Podeis assentar, dando glória a Deus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, amados e amadas, irmãos e irmãs em Cristo, eu quero nessa noite trazer uma revelação que o Senhor Deus colocou no meu coração. Eu quero nessa noite trazer uma palavra que Deus falou comigo e colocou na minha alma acerca de promessa. Eu quero nessa noite pregar acerca de promessa. Eu quero nessa noite já trazer o tema da mensagem para você entender aquilo que Deus quer falar conosco acerca de promessa. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: como alcançar as promessas de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: como alcançar as promessas de Deus. Eu peço à irmã, se deixar esse microfone nessa altura, para mim vai ser uma maravilha, por causa da minha garganta está ótimo essa altura do microfone. Então, amados, como alcançar a promessa de Deus? Dentro desse texto, o Espírito Santo, ele me deu algumas verdades bíblicas para entendermos como alcançar a promessa de Deus e também para entendermos como não alcançar a promessa de Deus, como alcança a promessa e como não alcança a promessa de Deus. Mas antes de entrarmos nesse texto sagrado, permita-me falar um pouco sobre promessa. O que é promessa? Promessa é simples de entender. Promessa é algo prometido. Quando alguém te promete alguma coisa, isso é uma promessa, é algo prometido. Quando falamos de promessa de Deus, a promessa de Deus ela pode ser condicional. Promessa condicional é promessa com condição. A promessa de Deus ela pode ser promessa incondicional. É uma promessa que Deus dá sem condição. Por exemplo, promessa condicional: dar-te-ei a coroa da vida. Sim, mas a promessa tem uma condição: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte é a condição. E eu te dou a coroa da vida. Esta é a promessa. O que é a coroa da vida? Simplesmente, naquela época não era troféu quando alguém vencia alguma coisa, era coroa. Significa que se tem coroa, significa que é vencedor. E a Bíblia diz que
sem condição. Por exemplo, o cara vive na cachaça, o cara vive na desgraça, o cara vive na miséria, mas Deus diz: eu vou fazer uma obra na vida dele. Não precisou dele fazer nada. Deus fez tudo e a obra foi feita. Ou seja, não houve condição para Deus realizar a promessa, mas Deus fez a promessa. Fala para o seu irmão: quais são as promessas que Deus te fez? Fala com mais graça, diga para ele: irmão, qual é a promessa que Deus te fez? Quando falamos de promessa, existe alguns tipos de promessa. E isso eu não busquei no Google, isso eu não busquei nem em livro, isso o Senhor me deu. Faço eu as palavras de Paulo, que recebi do Senhor. Ele disse: isso vos ensinei. O que eu recebi do Senhor, quero compartilhar com vocês nesta noite. Promessa de Deus, o primeiro tipo de promessa de Deus, sendo condicional e incondicional, é a promessa maior. Fala para o seu irmão: promessa maior. É a promessa de salvação. Não existe promessa maior do que essa, de um dia estar com Ele lá na glória. Enquanto aqui na terra o anticristo vai estar operando dos 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de fome, guerra, destruição, morte, a igreja vai estar com o noivo nas portas do Cordeiro. Vai estar com Ele lá em cima. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Tem gente. Tem gente, irmão, que aí: ah, Deus, eu quero isso, eu vou sair da igreja porque Deus não me deu. Maior promessa que a salvação não existe. Se Deus não te der alguma coisa, espera, porque o melhor de Deus você já tem. Que é o passaporte para morar na glória. Que é o passaporte para morar na glória. Não vai ser a língua do fofoqueiro que vai tirar essa promessa da tua vida. Não vai ser a calúnia, não vai ser o maldizente. Permanece de pé, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e você vai subir. Sabe o que Deus está me falando? Tem gente que fica assim, olha, irmão, tem gente que recebe a presença de Deus no cantinho, mas tem gente não, tem gente que entra no mistério, aí tem alguém que olha assim para aqui: ridículo, oh, você não sabe, é que ele está tão feliz com Jesus que vai morar no céu, que ele não tem vergonha de rodar, ele não tem vergonha de sapatear, ele não tem vergonha de falar língua estranha, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai deixar essa terra. Promessa maior. Diga comigo: promessa maior. Eu vou falar promessa e você diz que tipo de promessa que é. Promessa maior. Não ouvi. Promessa maior. Segundo tipo de promessa: promessa individual, que eu também chamo de promessa pessoal. Que promessa é essa? É a promessa que Deus faz para cada um de nós. Fala para os seus irmãos assim, ó: quais são as promessas pessoais de Deus na sua vida? Você sabe que eu vou dizer um negócio? Tem gente, irmão, que Deus tem promessa na vida dele, promessa pessoal. Todos aqueles que estão na presença de Deus têm esse tipo de promessa. E até às vezes, se não está, Deus faz promessas pessoais também faz, porque Deus é Deus de promessa. Agora escuta aí. Aí a pessoa fica lá com inveja da promessa que Deus fez na vida do outro e esquece de olhar para as promessas que Deus fez para ele. Fala para o irmão: não fica de olho no que Deus prometeu para o teu irmão, porque o que Deus te prometeu para você é muito
imagina. Sabe o que diz a Bíblia? Que Deus ele faz muito além do que aquilo que pensamos e imaginamos. Lucas 19, Zaqueu estava em cima de uma árvore e tinha um desejo. Qual era o desejo de Zaqueu? Ver Jesus. O desejo de Zaqueu era ver? Era ver? Ele viu Jesus, ele comeu junto com Jesus. Jesus foi na casa dele, ele recebeu muito mais do que desejou. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus vai fazer muito mais do que você pensa. Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Coloca os seus projetos na mão de Deus, porque Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer. Levanta a sua mão direita para cima. Salvação é a primeira. Segunda, promessa pessoal. Promessa? Eu não ouvi. Promessa pessoal. Terceiro tipo de promessa. Promessa bíblica. É as promessas que estão na Bíblia. As promessas que estão registradas na Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado. Todas as promessas que você encontrar na Bíblia foi feita para você. Meu irmão, tem tomada ali ainda? Aleluia, Deus. Algumas vezes nós pensamos assim. Pensamento de alguns, né? E até o hino é lindo. Nada contra o hino, não entenda, por favor. Que Deus poderia ter trazido Abraão, não trouxe porque pecou. Isaac não trouxe porque pecou. Moisés não trouxe porque pecou, irmãos. Nem se ele, se fosse possível, pela natureza pecaminosa que há no homem, não pecar, eles não queriam. Porque somente Jesus Cristo pode ser o resgatador da igreja. Por quê? Vou te explicar. Diz a Bíblia que tudo foi feito por Ele e para Ele. Se tudo foi feito por Ele e para Ele, significa que tudo que Deus criou foi para Jesus. Quando você nasceu para Jesus. O pecado veio tentar te tirar de Jesus. Satanás veio tentar te tirar de Jesus. Jesus disse: eu vou descer na terra e vou pegar aquilo que é meu. Eu vou descer na terra, vou morrer por eles, e aquilo que é meu eu vou trazer de volta. Para resgatar é isso. Resgatar é trazer algo que era seu. Por exemplo, você perdeu alguma coisa e quer resgatar, você vai trazer de volta. Alguém foi sequestrado, você vai resgatar, você vai trazer de volta. Se o pecado te sequestrou de Deus, mas Jesus te resgatou de novo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Abraço, tudo e levar. Então, irmãos, quando eu olho para o texto que lemos sobre Gênesis, sobre a história de Abraão ou de Abraão, porque ainda Deus não havia mudado o nome dele de Abraão para Abraão, eu vejo aqui, dentro do tema que o Senhor nos deu para esta noite, como alcançar as promessas de Deus. Se você observar o versículo 31, você vai ler, está escrito assim, eu vou ler de novo. Tomou terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Ou seja, Terá, que era pai de Abraão, desejava ir na terra de Canaã. E mais à frente, lendo a Bíblia, nós vamos descobrir que Canaã foi a terra que Deus levou a Abraão. No entanto, quando Deus manda no versículo 1 do capítulo 12 Abraão e a terra, Deus não quis a terra. Deus disse: eu vou te mostrar a terra, mas Deus não fala qual é a terra. Mas a terra era a terra de Canaã, indicando que
terra de Canaã era a terra da promessa, indicando dentro de uma simbologia então que Canaã simboliza o céu, não no sentido que Canaã seja belo como o céu, porque de longe não é, mas no sentido que Canaã foi a promessa de Deus para Abraão, e o céu é a promessa de Deus para a igreja. Mas veja que Terá desejou ir até a terra de Canaã, mas diz a Bíblia claramente que Terá, ele ficou na cidade de Harã, que fica na região de Padã-Arã, ou seja, Terá desejou chegar até a promessa que é Canaã, mas ele ficou no meio do caminho. Mas Abraão, Deus disse: sai da terra, porque eu vou te levar até a promessa. Por que Terá não alcançou a promessa? Primeiro porque o nome Terá, na língua acadiana, que era a língua, uma das línguas faladas daquela época e a língua mais fluente daquela época, tanto quanto que o código de Hammurabi, que é um código de leis antigos que foram encontrados, está escrito na língua acadiana. Na língua acadiana, o nome Terá significa, pastor, Deus com D minúsculo. Sabe qual é a revelação que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ele não chegou em Canaã e não vai chegar, porque quem serve a um Deus com D minúsculo jamais vai alcançar a promessa de Deus. A blasfêmia. O teu Deus não é menor do que o teu problema. O teu Deus é maior do que o teu problema. O teu Deus não é Deus de que é pequeno. O teu Deus é Deus de que é grande, todo poderoso. Segundo a história e segundo a arqueologia, a cidade que eles vieram, que era a cidade que eles estavam, que era Ur dos Caldeus, terra natal de Abraão, de Terá. Terá, ele era príncipe caldeu. O que era um príncipe caldeu? Não era príncipe filho de rei, de rainha, não. Ele era príncipe principal, era um dos principais da cidade. Por que um dos principais da cidade? Porque ele tinha, na obrigação dele, na função dele, ele fundia as imagens de escultura dos deuses da sua cidade, da sua região. Ele fazia as imagens dos deuses da sua cidade, da sua região, entendendo que o Deus maior da cidade onde ele morava, de Ur dos Caldeus, era a deusa Lua. A deusa da Lua era a deusa maior, era a padroeira da cidade de Ur dos Caldeus. E ele fazia as imagens de escultura, e naquela época essa função, entendendo da profundidade da religiosidade, ele era considerado um dos principais da cidade. Era um homem de respeito, mas não pôde alcançar a promessa, porque ele fundia Deus de escultura. Mas a partir de então, o seu filho não servia ao Deus que ele fazia, o seu filho servia ao Deus que ele fez, a imagem e a semelhança. Eu não estou entendendo, você vai entender. Peça o celular rapidinho, alguém tem rapidinho, 2. Isso. Eu imagino uma ligação Mas você vai querer também depois. Alô? Aqui quem fala é Senta aqui. E aí, quem está falando é meu filho? É sim, pai. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, filho? Como é que tá? Como é que tá? Tá bem? Tá bem? Mas Tudo você queria bem. também. E aí, meu filho, o negócio é o seguinte, estou precisando de ti. Pra que, meu pai? É que você sabe que seu pai, ele é padroeiro aqui, a padroeira da cidade, que é Deus da Luz. Seu pai, ele vai fazer a imagem dela aqui para poder nós carregarmos em procissão. Tem como, meu filho, você vir aqui para me ajudar? Meu pai, até então eu servia um Deus, pai, e eu fazia a sua imagem. Agora eu sirvo um Deus que me faz. Aí imagina você lá, alô, fala aí, pai, eu quero que o senhor me ajuda, meu filho, me ajuda em quê, pai? Eu quero que você venha aqui para ajudar a carregar os nossos deuses, pai. Eu sirvi um Deus que eu carregava, agora eu sirvo um Deus que me carrega. Glória a Deus! Continuou dizendo, meu filho, vem cá, eu preciso de ti, porque nós temos que adorar a Deus a lua, pai. Eu servi uma deusa que era de noite, era lua, agora eu sirvo Deus que adoro de noite, de madrugada, de manhã, de tarde. Eu adoro 24 horas por dia. Pega na mão do seu irmão, fala para ele assim, ó, irmão, não alcança a promessa quem serve um Deus com Deus pequeno. Segundo, olha o que a Bíblia diz no capítulo 12. Disse o Senhor. Não entendi. Disse o Senhor. Disse o Senhor. Para quem? Abraão. Para Terá, Deus disse o quê? Nada. Não chega na promessa aquele que Deus não disse. Só chega na promessa aquele que Deus disse. É simples, mas é profundo. Se Deus disse, pode descansar que você vai receber.
Se Deus não disse, não tem jeito, Deus não disse. O negócio é saber se Deus disse. Se Deus disse, então você diz, glória a Deus, aleluia, que vai acontecer. Para terá, Deus não disse, então não aconteceu. Para Abraão, Deus disse, então aconteceu. Para o seu irmão, se Deus disse, vai acontecer na sua vida. Se Deus falou, não tem demônio, não tem capeta, não tem homem que vai parar. Se Deus te chamou para cantar, você pode não ter dinheiro para gravar o CD, pode não ter condição. Se Deus te chamou, fica tranquilo. Pode levantar contra ti o maior que quiser se levantar. Mas Deus vai estar olhando e vai dizer, o tempo da promessa se cumpriu, eu vou jogar tudo no tempo. Entre a promessa, fica ali, pastor, pode? Olha só, aqui é Deus falando que vai fazer. Deus fazendo a promessa, não está entendendo? Deus fazendo a promessa, ó. Ele vou te dar isso, você Deus fez a promessa. O pastor é a promessa se cumprindo. Aqui é recebendo ali é a promessa se cumprir. Tem um tempo. E é nesse espaço de tempo que vem um monte de gente querendo te dar rasteira, ó. É nesse espaço de tempo que vem um monte de gente levantando barreira. Aí as barreiras vêm, vou botar a cadeira aqui, que é a barreira. Aí você está aqui, ó. Ai meu Deus do céu, não vai cumprir, Deus falou, está atrapalhando. Fique em paz, porque quando chegar aqui, quando a promessa se cumprir chegar aqui, a cadeira vai ter que sair, o cadeira vai ter que sair, e a promessa vai se cumprir. Imagina a mãe dizendo, olha lá, ó, está doente? Ele está doente? Ele está? Toda a igreja, ele está? Ele está pobre? Ele está? Pobre. Ele era rico e está pobre. Ele estava com saúde e está doente. Ninguém quer ficar perto dele. A mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu estou falando de Jó. Lá está Jó. Derrotado para o homem. Derrotado? Talvez o homem para o financeiro. Ô, irmão, imagina, quem tem uma condição social elevada, cair, irmão, depressão. Mas não, já está tranquilo. Ó, amaldiçoa o teu Deus e morre, amaldiçoa e não morreu. Sabe por quê? Porque quando chegou o dia de Deus levantar Jó de novo, não teve demônio, não teve doença, não teve pobreza. Deus deu tudo novo para ele. O nome do Senhor. Agora, sabe o que ele diz, pastor? Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levanta sobre a terra. Ó, irmão, por fim, olha que coisa linda. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou aqui, ó. Fica lá de novo, pastor. Lá é a promessa. Eu estou aqui, ó. No meio do caminho. Estou doente. No meio do caminho. Estou doente. Mas quando eu chegar lá no fim da minha luta, meu Deus vai se levantar. Meu Deus vai se levantar. Sai fora daqui, irmão. Toda prova tem um fim. Toda prova tem um fim. Toda prova tem um fim. Sabe o que Deus está dizendo? A sua luta vai ter um fim. É Deus se levantando para te dar vitória. Ô Jó, você aprendeu? Ô Jó, o que está acontecendo aqui em paz? Por que, Jó? Vai ser no meio, vai ser depois. Mas até o fim, eu não fico assim. Meu Deus vai se levantar e vai me dar vitória. Então, se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Linda, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe o que Deus está dizendo? Olha que coisa linda, eles estavam em Arã. Em Arã, Deus está dizendo, Abraão, vocês são de outros caldeus, mas seu pai fez de Arã como se fosse a terra dele. Seu pai fez de Arã como se fosse um lugar estabelecido. Entenda que Terá saiu de Canaã. Vou tirar Canaã, vou botar assim, ó. Caria assim. Ele tinha que chegar em Canaã. Ele saiu de Ur dos Caldeus, melhor dizendo, e tinha que chegar em Canaã. É como se ele tivesse saído de Cariacica e tinha que chegar aqui na Serra. Aí ele parou no meio do caminho aqui em Arã, em Vitória, e ali ficou. Quando Deus vai dizer sobre a tua terra, Deus está fazendo de Abraão, Arã, como se fosse a terra dele. Ou seja, eles estavam tão acostumados em Arã que fizeram de Arã sua morada. O que tem de gente fazendo essa terra sua morada, está tão acostumado aqui que já perdeu a visão do céu. Está tão acostumado aqui que já perdeu a dimensão do céu. Está tão acostumado aqui, glória a Deus, pastor. Está tão acostumado aqui
aqui que já perdeu a dimensão do céu, não gosta mais de mensagem de arrebatamento, não gosta mais de mensagem que fala da vida de Jesus. E na verdade os pregadores, na maioria, parou de pregar sobre arrebatamento. Só prega sobre prosperidade, prosperidade é coisa de Deus. Mas pregar só prosperidade, irmão, é dizer, aqui na terra tá bom, do jeito que tá bom. Mas eu quero te dizer uma coisa, eis que vem sem demora. Guarda o que tem para não perder a tua coroa. Então, veja que eles estavam acostumados com a terra. E olha o que diz o texto: sai da terra e não para a terra da casa de teu pai. Deus está dizendo, Abraão, separa-te, santifica-te, separa-te, santifica-te. Separa-te, santifica-te. Ou seja, irmão, se não sair no sentido espiritual, vou dizer aqui agora, se não sair da terra, se não sair da parentela, se não sair da casa do pai, não vai chegar em Canaã. Como assim, irmão, da casa do pai? Desceu o olho aqui agora. Quem é o pai não? Tem gente, irmão, que ele vem na casa do pai, ele está na igreja. Ele vai na casa dele, está na casa dele. Mas Deus tem uma chamada para ele sair, para ele viajar, para ele ir para outras terras, para ele ficar na obra. Ele diz, eu não vou, eu não quero, eu não vou, eu não quero. Ele fica na saia da mãe, fica na calça do pai agarrado, eu não vou, eu não quero, eu não vou, eu não quero. Quando Deus manda sair, sai. Se Deus mandou você sair desse namoro, sai. Se Deus mandou você sair desse lugar que você vai, sai. Antes que venha a desgraça na sua vida. Se Deus mandou dizer sai, sai. Se Deus mandou dizer fica, fica. Se Deus mandou dizer vai, vai. Ou seja, Deus está dizendo, Abraão, eu quero direcionar a tua vida. Eu quero guiar os teus passos. Para chegar na promessa, primeiro, tem que, como nós lemos aqui, ter um Deus com D grande, não com D pequeno, não com D de deuses, mas com D de um único Deus e verdadeiro Deus. Para chegar na promessa, nós vemos aqui, Deus tem que dizer. Se Deus não disse, não chega na promessa. Para chegar na promessa, como nós vemos aqui, ó, tem que ouvir o que Deus está dizendo para ser guiado por Deus, conduzido pelo Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que ser dirigido por Deus. Olha o que o salmista disse: na sombra do onipotente, oh meu Deus. Ô irmão, na sombra do onipotente, aqui é ó, a sombra de Deus, ó, ele está debaixo. Ô irmão, significa que se ele está na sombra de Deus, a minha sombra está onde eu estou. A minha sombra não pode estar lá em Caiacica se eu estiver aqui. A minha sombra não pode estar em Colatina se eu estiver aqui. A minha sombra está onde eu estou. Significa que estar na sombra de Deus é estar onde Deus está. Se Deus está aqui, tu tem que estar aqui. Se Deus, aonde Deus está, tu tem que estar, irmão. Aonde Deus te levar, tu tem que ir. Tem pessoas aqui que Deus está mandando fazer alguma coisa e não fez ainda. Tem pessoas aqui que Deus falou para você assim, ó, faça o que eu te mandei e você não fez ainda. Tem pessoas que estão aqui dentro que Deus disse, vai lá, faça essa obra e não fez ainda. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aquilo que eu te ordenei. E outra, eu não sei porque eu falei, Deus está me mandando falar de novo. Se Deus mandou você sair fora desse relacionamento, desse namoro, saia, porque não é da vontade de Deus. Não existe um princípio para casamento? Não existe. Mas existe alerta de Deus. Existe alerta de Deus. Então veja, irmão, olha o que Davi está dizendo, vai para a terra que eu te mostrar. Primeiro Deus promete, depois Deus mostra. Tem gente que quer ver primeiro antes de Deus prometer. Como assim, pregador? Vou te explicar. Primeiro Deus te promete, depois Ele te mostra aquilo que Ele te prometeu. Se Deus te prometeu uma casa, Ele te mostra. Ele promete, vou te dar. Depois, com o tempo, Ele te mostra. Aí você vai ver que realmente Deus é verdadeiro. Em outras palavras, primeiro você ouve o que Deus está dizendo, ouve a promessa, crê na promessa, depois você vê a promessa acontecer. Ei, você ainda não viu Deus trabalhar no seu casamento, você não viu Deus trabalhar na vida do seu esposo, você não viu Deus trabalhar na vida daquele
Porque quem crescer e ver, vai ver e vai dar glória a Deus e aleluia. Se Deus te fez uma promessa que parece impossível, creia. No tempo certo você vai ver acontecendo. Aí você vai comer picanha com Coca-Cola e vai dar glória a Deus e aleluia. Fica de pé, irmãos. Rosana. O nome Abraão significa pai exaltado. O nome Abraão significa pai de uma multidão. Ou seja, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Sabe por quê? Porque quando Deus quer te levar para a promessa, Deus vai mudar a sua identidade. Talvez alguém olhava para você e dizia assim: aquela irmãzinha ali é a irmã chorona, vive chorando. Mas quando você chegar na terra, eles vão dizer: parou de chorar, porque ele chorou de toda a gente. Aquele irmão ali, ó, aquele irmãozinho ali, coitado, sabe nem falar Jesus. Fala Jesus. Aquele irmão não sabe nem falar direito. Não tem problema não. Mas daqui a pouquinho eles vão ver a identidade dizendo: você não sabe falar direito, mas eu te dou uma nova língua. Fala as línguas. Você não sabe falar o português, mas você sabe orar e Deus abriu o céu e derramar glória. Você não sabe falar direito, mas quando você ora, Deus opera milagre. Aquele irmãozinho ali, coitado, não tem R$1, coitado, miserável ele tá, coitado. Ó, balança a cara, pode de grande caminho, vai sair R$1. Mas quando ele abre a boca, não tem um demônio aqui na frente dele. Continue na humildade. Porque pai exaltado não chega em Canaã. Porque o que tem de gente exaltada no nosso meio é coisa séria. Tem gente que chega na igreja para pregar ou para cantar que parece que a igreja é dele. Chega numa pompa, todo bonito. Aí fica assim, hein? Esse pessoal está me olhando muito. Falei bonito? Hã? Falei direito? Hã? Minha mensagem abalou? Hã? Quebrei tudo, irmão. Tire a exaltação da sua vida. Mas aquele que alcança a promessa é aquele que é pai de multidão. Vai chegar em cima e dizer: Senhor, eu deixei de ser exaltado, virei pai de multidão. Olha tanto de alma, Senhor, que eu tenho. Multidão de almas salvas através do seu ministério. Multidão de libertação que Deus vai fazer. Multidão de cura que Deus vai fazer. Jovens, Deus quer te fazer pai e mãe de multidão. Multidão de bênção, multidão de milagre, multidão de coisas fortes de Deus.
favor. Eu quero profetizar. Shabai. O coração vai estar louvando a Deus. Levanta a mão aqui, levanta os jovens as mãos aqui, os jovens. Senhor Deus, olha aqui para mim, juventude. Vocês vão repetir as palavras que eu vou dizer aqui. E quando eu acabar você vai colocar a mão sobre uma pessoa, sobre a cabeça de uma pessoa, e você vai ser o canal de Deus para abençoar essa pessoa que está do teu lado. Levanta as duas mãos para cima assim, ó. Fala comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, o Nazareno, em nome do Senhor Jesus, Pai, nas minhas mãos, coloca fogo agora, autoridade e ousadia. Deus, quando eu colocar as minhas mãos sobre a cabeça dessa pessoa que está ao meu lado, que o Senhor me use com autoridade, com ousadia, com unção. Senhor, coloca as palavras certas de oração que essa pessoa precisa receber. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, recebe, coloca a mão sobre a cabeça e recebe, recebe. Abaixando na bacana, na bacaia, por abaixo da câmara, vai receber, vai receber.
você em nome de Jesus. Abraço da calabandarai. Vem cá na frente, filha de Deus. Abraço da calabandarai. O escreve, glória a Deus, aleluia, foi embora para quem ainda, irmão? Aleluia. Olha aqui, meus velhos aqui, filha de Deus. Vem o diabo tentou frustrar o teu coração. Vem o diabo tentou frustrar. Eu quero falar para toda a igreja. Olha, os velhos de Deus, onde é que Deus está falando? Onde é que Deus está falando? Satanás colocou uma decepção muito grande no coração dessa filha de Deus aqui, sua mãe. Dessa irmã aqui, ó. Uma frustração. Satanás usou uma pessoa por esses dias para trazer uma frustração muito grande. Ela está frustrada por alguém que a decepcionou muito durante esses dias. E essa pessoa é do sexo masculino. E o Senhor manda te dizer que Ele vai entrar com providência na tua vida. Deus manda te dizer para tu erguer a cabeça, porque Ele quer fazer algo na sua vida. Deus quer trabalhar em ti, fazer uma mudança na tua vida, uma mudança espiritual na tua vida, e através dessa mudança Deus vai trazer muitas bênças sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos para frente, por favor. Isso. Senhor, confirma a bênção e o milagre de Deus na vida da irmã. Tira essa tristeza, essa angústia, essa decepção que está nesse coração. Jesus, anestesia, anestesia. Mas o Senhor manda te dizer assim: permanece, filho, porque vou eu te honrar, amante classe. Eu estou levantando uma provisão material e financeira na tua vida. Estou levantando uma pessoa para investir na tua chamada, no teu ministério. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer para essa irmã de camisa rosa, eu não vejo por visão. A senhora isso, eu não estou falando da senhora, mas eu quero dizer para a senhora, eu não estou vendo por visão, mas Deus está me dando uma revelação. E a revelação que Deus me dá é de um peso de preocupação. E Deus fala comigo assim, ó: algumas preocupações têm aflorado na vida dela, têm acrescido na vida dela, mas fala para ela que eu estou entrando num projeto muito grande e eu estou colocando a minha mão nesse projeto para realizar uma grande obra através desse projeto que eu estou colocando nas minhas mãos. Olha aqui os meus olhos aqui, em nome de Jesus. Olha aqui os meus olhos aqui, ó. Deus manda te dizer que muitas das vezes algumas preocupações que estão aflorando quer tentar tirar o teu sono, mas Deus manda te dizer: não se preocupa, porque eu vou colocar a minha mão nesse projeto. Assim diz o Senhor Jesus.
A glória de Deus não tem dinheiro para poder ter. Para poder ter a glória de Deus, basta dar lugar e Ele vai de graça a manifestação da sua glória. Abraço. Senhor, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Deus está